A maioria das pessoas acredita que estudar é apenas sentar, abrir um livro e passar horas olhando para o conteúdo. Parece esforço, parece dedicação, mas na prática, muitas vezes é só uma ilusão de progresso. O cérebro adora dar essa sensação de que algo está sendo feito, mesmo quando quase nada está sendo aprendido de verdade. E é exatamente por isso que tanta gente passa anos estudando, e mesmo assim sente que esquece tudo, quando realmente precisa usar o que aprendeu. O problema não é falta de inteligência, também não é falta de esforço. O problema quase sempre é o método. Muita gente foi ensinada desde cedo que estudar significa reler textos, grifar páginas, ou assistir aulas repetidas vezes. Só que o cérebro humano não funciona como um gravador que guarda tudo o que entra. A psicologia cognitiva mostra que quando o aprendizado é passivo, grande parte da informação simplesmente desaparece em pouco tempo. O cérebro entende aquilo como algo temporário, sem importância suficiente para ocupar espaço na memória de longo prazo. Esse é um dos grandes erros que sabotam o aprendizado. Ler o mesmo material várias vezes pode até gerar familiaridade, mas familiaridade não é domínio. Reconhecer um conceito não significa saber explicá-lo ou aplicá-lo. É como ouvir uma música muitas vezes, e ainda assim não saber cantar a letra inteira. Parece que sabe, mas quando tenta reproduzir, percebe que a memória não estava tão sólida quanto parecia. Outro comportamento muito comum é deixar tudo para a última hora. A lógica parece simples: estudar intensamente na véspera da prova ou da entrega de um trabalho. Durante algumas horas, o cérebro até consegue segurar parte da informação. Só que isso raramente dura. Estudos sobre memória mostram que sem revisões e sem uso ativo do conteúdo, a maior parte do que foi aprendido começa a desaparecer rapidamente. Em poucos dias, quase tudo se perde. Existe também um terceiro problema que passa despercebido pela maioria das pessoas. Consumir conteúdo não é a mesma coisa que aprender. Assistir aulas, ouvir explicações, ou ler páginas e mais páginas, pode até parecer produtivo, mas se o cérebro não for desafiado a recuperar a informação, ele simplesmente não consolida aquele conhecimento. Aprender de verdade exige esforço mental, exige que o cérebro seja forçado a lembrar, organizar e explicar aquilo que foi estudado. É justamente aí que entra a diferença entre estudar de forma improvisada e estudar com estratégia. Quem aprende com eficiência, normalmente usa métodos ativos. Em vez de apenas ler, tenta explicar o conteúdo com as próprias palavras. Em vez de confiar apenas na memória momentânea, se testa constantemente. Essa simples mudança já altera completamente a forma como o cérebro registra as informações. Uma estratégia poderosa é transformar o estudo em um processo de recuperação de memória. Em vez de reler o material imediatamente, o ideal é fechar o conteúdo e tentar lembrar do que foi aprendido. Explicar o assunto como se estivesse ensinando alguém é uma forma extremamente eficaz de perceber lacunas no entendimento. Quando surge dificuldade para explicar algo simples, isso mostra exatamente onde a compreensão ainda não está sólida. Outro ponto fundamental é a revisão espaçada. A memória humana segue um padrão natural de esquecimento. Quanto mais tempo passa sem contato com uma informação, maior a chance de ela desaparecer. Mas quando o conteúdo é revisado em intervalos estratégicos, o cérebro entende que aquilo tem valor e reforça as conexões neurais, responsáveis por guardar aquele conhecimento. Pequenas revisões ao longo dos dias podem transformar completamente a retenção. Também existe um fator que muitas pessoas ignoram: consistência. Muita gente tenta estudar por várias horas em um único dia, e depois passa dias sem encostar no material. O cérebro aprende melhor com estímulos frequentes e curtos, do que com maratonas ocasionais. Estudar um pouco todos os dias cria um ritmo mental, que facilita a absorção de novas informações, e reduz o esforço necessário para lembrar do que já foi aprendido. A psicologia comportamental explica isso de forma simples. O cérebro tende a repetir aquilo que vira rotina. Quando o estudo passa a fazer parte de hábitos diários, a resistência diminui. Pequenos gatilhos ajudam nesse processo. Começar com poucos minutos de estudo já é suficiente para ativar o foco. Depois que o cérebro entra no ritmo, continuar se torna muito mais fácil do que parecia no início. Outra técnica muito usada por quem estuda com eficiência é dividir o tempo em blocos curtos de concentração. Trabalhar com períodos definidos de foco reduz distrações e aumenta a qualidade do aprendizado. Em vez de tentar manter a atenção por horas seguidas, o cérebro trabalha melhor quando sabe que existe uma pausa programada, depois de um período de esforço. No final das contas, aprender não depende apenas de força de vontade,
depende de estratégia. Quem insiste em métodos passivos, normalmente sente que está sempre começando do zero. Quem usa técnicas inteligentes, constrói conhecimento de forma acumulativa. Cada sessão de estudo fortalece a anterior e prepara o cérebro para absorver o próximo conteúdo com mais facilidade. A diferença entre essas duas realidades não está na quantidade de horas estudadas, está na forma como o estudo acontece. Sem método, o esforço vira frustração. Com estratégia, cada pequena sessão de estudo começa a gerar resultados visíveis ao longo do tempo. Se a ideia é parar de estudar no automático e começar a aprender de forma realmente eficiente, o primeiro passo é simples: parar de confiar apenas no esforço e começar a usar método. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e a sua intenção é evoluir de forma mais estratégica, se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar trazendo ideias que podem ajudar a estudar melhor, pensar melhor e construir resultados reais com o que você aprende.